crianças, na última aula nós aprendemos sobre missões e a Pro falou sobre um missionário. Quem lembra o nome desse missionário? Simonton. A Pro contou a história de Simonton e do chamado do Senhor na vida dele. A gente terminou a nossa história quando Simonton estava lá, dizendo que queria falar de Jesus para muitas pessoas. E aí hoje vocês vão descobrir para onde Simonton foi. Vamos lá? Simonton, no dia 18 de julho, Simonton embarcou. Quem imagina para onde? Para o Brasil, em um navio chamado Banshee. Como é o nome do navio? Banshee. Banshee era o nome do navio que Simonton embarcou para vir para o Brasil e se tornou o primeiro missionário em nossas terras. Isso mesmo. E Simonton sabia que a viagem de navio, naquela época, demorava muito, crianças, porque não tinha motor. Eles dependiam dos ventos, do vento. Se o vento soprasse forte, a viagem era mais rápida. Se soprasse fraquinho, a viagem demoraria mais. E Simonton sabia disso. Mas ele não precisava pregar, não é mesmo? Não precisava falar de Jesus, já que ele ainda não tinha chegado no Brasil. Certo? Errado. Simonton, ele queria sim, e ele começou a falar de Jesus para as pessoas lá no navio. Isso mesmo. E as pessoas amavam ouvir, as histórias de Simonton. Todo mundo se reunia lá no quarto de Simonton para ouvir as histórias que Simonton contava da Bíblia. Eles ficavam encantados com as histórias que Simonton contava. E Simonton amava falar da palavra de Deus. Durante toda a viagem, Simonton viu coisas muito bonitas. Viu muitos peixinhos bonitos de várias cores. Viu coisas maravilhosas. E a viagem, depois de um mês que Simonton passou viajando, ele finalmente chegou nas terras brasileiras. Oh, que legal! Mas, e um dia, tava noite e Simonton, tava chovendo. Simonton tava lá na ponta do navio, observando o mar, a chuva. E de repente, um barco se aproximou de Simonton, do barco que Simonton tava, do navio. E Simonton, gritou assim: "Nós vamos bater!" E de repente, o comandante do navio fez uma manobra radical. E aí, o barco se desviou do navio que Simonton estava. E eles não bateram. Quando isso aconteceu, Simonton, respirou aliviado. E ele sabia que o Senhor estava cuidando dele na viagem. Então, ele foi lá para o seu quarto orar a Deus, e agradecer pelo cuidado do Senhor na vida dele. Simonton, então, chegou no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. E lá ele viu, ele via os açudes, o pão de açúcar, o mar maravilhoso, aquele céu com um sol muito bonito. Simonton viu tudo aquilo e ficou muito animado com a nova casa, a nova cidade que ele iria morar. Ele ficou muito feliz por ter chegado no Rio de Janeiro e porque ele ia poder falar de Jesus para muitas pessoas, para muitos brasileiros. Sabe, crianças, aquela história de Simonton, de quando ele quase bateu o navio e do cuidado do Senhor na vida dele, me lembra de uma história que está lá na Bíblia, a palavra do Senhor. A gente aprendeu na última aula que a Bíblia é a palavra do Senhor. E está lá em Marcos, capítulo 8. E diz assim, que Jesus, ele estava num barco com seus discípulos. E eles iam, de uma cidade para outra de barco, falando do Evangelho.
E eles iam, ó. Mais um dia, Jesus estava cansado e resolveu descansar. E aí, ó, de repente, começou uma tempestade. E o vento soprava e o barquinho ia de um lado para o outro. Os discípulos ficaram com muito medo, o barquinho balançava muito e o vento soprava. O barco estava prestes a virar, eles estavam com muito medo. E no meio daquela confusão toda, quem estava no meio do navio descansando? Quem lembra? Jesus estava lá no meio do navio. Então, os discípulos foram lá, ó, e chamaram a Jesus. E disseram: Mestre, mestre, nós vamos morrer. O barco vai virar, nós vamos morrer. Mestre, venha nos salvar. E Jesus, ó, levantou e foi lá e falou assim pro mar, pro vento: Fiquem calmos. E tudo se acalmou. E os amigos de Jesus viram que ele era poderoso e que ele cuidava de cada um deles e cuida de nós também. Sabe, crianças, o Senhor está sempre conosco para nos ajudar. Ele é nosso amigo, o nosso protetor. Ele sempre está cuidando de nós. E agora nós vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse cuidado dele na vida de cada um de nós, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos amigos, do papai, da mamãe, de todo mundo. Vamos lá? Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabecinha em devoção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por ser o nosso amigo. Obrigado por cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E nós vamos aprender o versículo de hoje, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias. Vamos repetir com pró? Mateus capítulo 28, o versículo 20, só a parte B, que diz assim, ó: Eis que estou convosco todos os dias. Olha que legal, Jesus, ele está conosco, ele cuida de nós em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Jesus está conosco, cuidando da gente. Olha só que Deus maravilhoso, não é mesmo? Ele cuida de cada um de nós. E na atividade de hoje, a Pro quer que vocês gravem um vídeo falando o versículo de hoje, que a Pro falou aqui, hein? Tá lá em Mateus capítulo 28, o versículo 20, que diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias. E o que mais aconteceu com Simon, Tom Pro, quando ele chegou no Brasil? Isso a gente só vai descobrir na semana que vem. Tchau, um beijo e até a próxima!